Oi, 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 boa noite, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma live, se você tá me assistindo aí depois, provavelmente, né? E para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro e eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores de um jeitinho todo especial, que é através das brincadeiras, né? E hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre proibir. Será que proibir realmente é uma opção? Será que a gente deve proibir os nossos pequenos de comer aqueles alimentos que eles gostam, na esperança de que eles, de fato, eles comam, né? Que eles queiram comer aquilo que a gente deseja tanto? Então é esse o nosso tema da live de hoje. Enquanto isso, né, enquanto o Instagram vai notificando aí os seguidores, né, as pessoas que me acompanham. Vou dar mais um tempinho aqui, à medida que vocês forem entrando, vai me dando um oi. Já vi que a Karina entrou, seja muito bem-vinda, Karina. Que bom ter você por aqui, tá? Então, eu vou dar mais um tempinho. Enquanto isso, né, a gente vai conversando aqui um pouquinho. Então, vai me dando um oi aí, para eu saber que vocês já estão online me assistindo, tá? Hoje eu acho que a internet aqui não tá tão legal, ela tá um pouco instável hoje, mas ainda assim não vamos deixar de fazer nossa live, né? Vamos continuar com a nossa live aqui. Então vamos lá. Vou dar mais um tempinho aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Saudade de você também, Karina, que bom. Muito bom, muito feliz de você estar aí me acompanhando. Fico muito feliz mesmo de que aí a gente se reencontrou, mesmo que nas redes sociais, mas que a gente se reencontrou. Depois a gente combina alguma coisinha pra gente se conhecer. Aliás, pros nossos pequenos se conhecerem pra gente matar a nossa saudade, né? Deixa eu só fixar aqui esse comentário. E aí, que a gente tem o nosso tema da live. E aí, vamos lá. À medida que vocês forem entrando, vai me dando um oi, tá? Enquanto já fixei aqui o comentário, a gente já conversou um pouquinho. Vamos lá começar, né, nossa live, pra gente não perder muito tempo, né? Porque já tá tarde e a gente quer mãe, por mais que a gente durma tarde, durma pouco, a gente também quer dormir, né? Então, vamos lá. Proibir, será que é mesmo opção? Então, gente, primeira coisa que eu queria contar pra vocês é o seguinte. Quando a gente pensa, né, em proibir, em alimentar a criança, né, aliás, a gente tem uma expectativa muito alta, né? Porque a gente deseja muito ter uma criança que come de tudo, que seja super saudável, né? Então a gente associa muito o comer, né? Comer de tudo com ser uma criança saudável, né? O ganho de peso lá específico dentro das curvas de crescimento com ser uma criança saudável. E não tem nada de errado com isso, tá, gente? Mas já queria quebrar um tabu aqui pra vocês. Não necessariamente uma criança que come de tudo é uma criança saudável. Pois é, muitas vezes a criança ela pode comer vários tipos de alimentos e não ser uma criança tão saudável assim, seja porque ela não sabe regular a quantidade ali que ela tá saciada ou não. Ela pode comer de tudo, né? Mas preferir, por exemplo, as guloseimas e comer escondido. Então, não necessariamente uma criança que coma de tudo é uma criança saudável, tá? A gente, como adulta, a gente tem as nossas preferências. Tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. Quando a gente chega, por exemplo, num restaurante, a gente chega naquele restaurante e a gente não põe de tudo no nosso prato, né? A gente escolhe entre o que tá oferecido ali as coisas que a gente mais gosta, muito provavelmente, né? Então, da mesma forma é com a criança. Então, a primeira coisa que eu queria quebrar um pouco desse tabu com vocês é que uma criança ela só é saudável se ela come de tudo, tá? Obviamente que existe uma linha muito tênue aí, né? Entre o comer de tudo e não saber se controlar, né? No caso, ele não sabe a quantidade, a hora de parar para algumas crianças, né? E não comer de tudo, mas já vir até a ser até uma seletividade. Por exemplo, certos grupos alimentares, por exemplo, os vegetais verdinhos, né? Ah, meu filho come de tudo, mas os vegetais verdinhos já não come tanto assim. Então, esses vegetais verdinhos, né?
se é um grupo específico, isso aí já caracteriza sim uma seletividade, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção também, porque não precisa de fato comer de tudo, mas a gente precisa prestar atenção se existe algum grupo rejeitado, se, por exemplo, se a criança ela sabe, se ela entende o momento que que ela tem que parar de comer, é o momento que ela tá com fome, se ela belisca o dia todo, que isso acontece também. Eu recebo algumas crianças que a dificuldade elas comem de tudo mesmo, mas a dificuldade é que a gente consiga controlar a quantidade que elas estão comendo e os belisquinhos ali ao longo do dia, tá? Então a gente tem que entender todo um contexto antes de a gente classificar se a criança come ou não come, se ela é saudável ou não é. E falando sobre ser saudável, né? A gente tem as nossas expectativas que eu comecei a falar com vocês. E o que acontece, né? Eu tenho falado muito sobre expectativa porque é algo que eu tenho observado demais, mas muito mesmo, nos meus atendimentos. Por quê? Especialmente ali na introdução alimentar. A mãe chega ali no meu consultório ou nas consultas virtuais e fala assim pra mim: ai, porque eu sei que tem que colocar de tudo, porque eu já vi na internet que tem que oferecer de tudo. Algumas até me falam: eu levo pra fazer compras comigo. E aí, muitas vezes, a nossa expectativa é de que, se eu fizer isso, eu vou ter resultado garantido que meu filho vai comer de tudo. E, gente, não é assim. Sabe, o que eu tenho observado é que muitas vezes a gente até tem essas atitudes, mas algumas crianças elas apresentam uma dificuldade em aceitar certos alimentos, uma dificuldade em se interessar mesmo pelo comer. Pode ter relação com algum histórico familiar ou não, né? Mas eu observo que sim, algumas crianças elas têm essa dificuldade. E, gente, o que acontece? A gente conversou um pouquinho sobre isso na live da semana passada, né? E eu queria trazer isso aqui para nossa discussão hoje. Ou seja, quando a criança ela está num ambiente que ela recebe ali incentivo para que ela consuma, a gente aumenta as chances de que essa criança ela venha a comer bem, que ela venha a comer de tudo, que é o que a gente deseja. Mas isso não é garantia, não é certeza de que essa criança ela vai comer de tudo. E aí que é um ponto que pega muito, né? Que bate muito com a nossa expectativa. Poxa, mas eu já tô fazendo de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, como assim meu filho não come? E aí a gente tem que buscar outras estratégias para fazer com que essa criança, ela queira comer, ela se interesse por comer. E também, por mais que a gente busque outras estratégias, em alguns casos, algumas crianças nem sempre elas vão aceitar, vão atingir, na verdade, aquela expectativa que os pais têm, que as mães têm. Tá? Então, muitas vezes, a gente melhora a aceitação dessa criança, mas não necessariamente ela vai atingir aquela expectativa da família. Então, o que eu tenho dito para essas famílias? Zerar a expectativa. Porque quando a gente não tem expectativa, a gente não frustra, né? Então, eu tenho batido muito nessa tecla aqui nas redes sociais, também com os meus pacientes, justamente por ver o quanto as famílias estão chegando para mim muito frustradas, porque elas não conseguem o resultado que elas imaginam lá na cabeça delas que vai acontecer. E, gente, isso acontece não só com a alimentação, tá? Eu tenho muitas vezes expectativas de coisas que não são atingidas. Isso com todo mundo acontece. Faz parte essa quebra de expectativas, até de certa forma um pouco de frustração. Isso faz parte. Mas não quer dizer que porque faz parte a gente vai, cruzar os braços e falar, tá bom, não vou fazer mais nada também. Também o caminho não é por aí, né? Então, gente, vamos lá, né? A gente tá falando aí sobre essas expectativas e tudo, e que a família muitas vezes tenta de tudo, e aí não vê resultado, e eu já adiantei pra vocês que a gente tem que tentar outras estratégias, né? Aquela estratégia de às vezes levar pra fazer compra, talvez não funcione, pra cozinhar junto nem sempre também tá funcionando, talvez não funcione de primeira. E aí eu queria entrar num outro ponto com vocês, que é o fato de proibir. E por que eu quero entrar nesse ponto com vocês? Porque chegam vários pacientes, especialmente aqueles que estão um pouco acima do peso, ou que de repente o exame de sangue não tá tão legal, às vezes o colesterol tá alterado, que eu recebo muito assim. E aí eu vejo muitas famílias dizendo assim pra mim: olha, fui na endocrinologista, ou não foi na endocrinologista, recebeu a dica de alguém aí, enfim, que é o quê?
Olha, não compro mais, por exemplo, biscoito recheado lá em casa. Não compro mais. Isso lá em casa tá proibido. Meu filho gosta muito, mas tá proibido. Também não vou comprar mais cachorro-quente, nem hambúrguer. Tá tudo proibido lá em casa. Por quê? Até ele aprender a comer. Até esse exame de sangue dele tá bom. Tá tudo proibido. Então, lá em casa eu não entra isso, não entra aquilo. Aí, elas geralmente têm uma lista de coisas do que na casa não entra. E aí, né, sem julgamentos, obviamente, o meu papel não é julgar ninguém, tanto que é uma das primeiras coisas que eu falo com as famílias é que eles podem me dizer o que eles estão fazendo, podem me contar a verdade, que eu não vou julgá-los, tá? Que o meu papel é justamente auxiliar, dar as mãos mesmo para a família e ajudá-los nessa trajetória. Mas eles chegam e muitos me contam assim, né? Eu não sei se muitas vezes é porque eles estão receosos, tipo, já foram em vários profissionais que falaram com eles que eles têm que parar de comprar isso na casa, né? Que eu também escuto muito, que chega na nutricionista e pensa assim, bom, se eu já ouvi do pediatra, já ouvi da endocrinologista, a nutricionista vai, né, me xingar, vai... Nossa, eu não posso nem contar. Isso hoje em dia até não tem acontecido tanto, mas algum tempo atrás acontecia com muita frequência a listinha do proibido na minha casa, não entra na minha casa. E aí, dentro dessa listinha, o que a família me dizia que cortava? Justamente os alimentos preferidos da criança, aqueles que ela gosta muito. E calma, antes de você ficar aí, meu Deus, como assim? Tem que proibir mesmo. Se não tá comendo, tem que proibir. Pra que vai comprar os alimentos que gosta? Se eu comprar os alimentos que ele gosta, aí quem não vai comer mesmo, quem não gosta. Mas calma. Antes de você, né, começar a matutar isso aí na sua cabeça, deixa eu te contar por quê, né, que eu tô contando essa história da listinha dos proibidos e que isso não costuma funcionar tanto. O que acontece? A lista dos proibidos geralmente tem o que a criança gosta de comer. E vamos entender o seguinte, quando o paciente chega pra mim, quando essa criança chega pra mim, a maioria delas, né, eu só trabalho com crianças com dificuldades alimentares, então muitas delas não apresentam prazer por comer. Eu vou dizer que 99% dessas crianças não têm prazer em comer. Elas acham comer uma coisa chata, uma coisa ruim, né? Talvez pra você, adulto, não seja. Mas isso acontece, tá, gente? Eu, quando era criança, não tinha prazer nenhum em comer. Eu não gostava. Eu achava um saco ter que sentar à mesa e comer. Mas por quê? Quando a gente vai investigar mais a fundo por que essa criança ela não tem prazer por comer, geralmente isso está relacionado com alguma experiência negativa que ela teve e que isso ficou tão marcado ali no subconsciente dela que ela associa o comer com uma coisa ruim. Pode ser, por exemplo, que a criança ela passou por um processo de internação e teve que passar sondinha quando era bebezinha e aquilo ali ficou no subconsciente dela e ela carrega isso até hoje, tá? Eu trabalhei em um hospital e eu presenciei vários bebês que constantes internações ou que tiveram esses processos assim que o comer não era prazeroso para eles. Pode ser relacionado, por exemplo, a uma experiência de que ela comeu um determinado alimento e aquele alimento fez com que ela passasse mal, ou ela associou aquele alimento com, por exemplo, a perca de alguém, de alguma pessoa que ela gosta muito, ou alguma experiência negativa, por exemplo, forçar a comer, né? A colher perseguidora de o pai, a mãe ou o cuidador tá lá, come, forçando ali a colher e a criança, ela tranca na boquinha, ela dando vários sinais que ela não quer, e o cuidador ali insistindo. Pode ser casos, sim, de a criança ela já ter, inclusive, apanhado, né, na hora da refeição, e a gente sabe que isso acontece, né? Como eu disse, meu papel aqui não é julgar vocês, mas em alguns momentos, nós como cuidadores, a gente não sabe muitas vezes o que fazer, então a gente às vezes recorre a isso mesmo, isso acontece, tá? Então, antes que você se sinta mal ou que julgue alguém, entenda que cada um sabe o seu limite, né? Cada um tem o seu limite e às vezes o que pra mim é insuportável pra outra pessoa dá pra ela levar tranquilamente, tá? Então, a gente tem, né, esses casos de que a criança, ela tem uma experiência negativa com o alimento. E aí, por ela ter essa experiência negativa, ela não desenvolve esse prazer por comer. Comer pra ela, em geral, não é uma coisa tão boa. Ela não interessa, ela não gosta de temperatura, ela não gosta da textura. Determinado alimento
faz com que ela se sinta mal, com mal-estar, enfim. Então, existem N fatores que fazem com que essa criança ela não sinta prazer por comer. E aí, quando o pai, a mãe chega pra mim com aquela listinha de proibidos, eu penso assim, poxa, mas até o que ela consegue comer, e eu sei que não é saudável, mas até o que ela consegue comer está sendo proibido. Então, a tendência é que cada vez que a gente restringe a mais esses alimentos, ela tende a comer menos. Não vai solucionar, tá? Eu observo, isso é uma observação minha também e algo que eu venho aprendendo ali nos meus estudos de alguns anos pra cá. Por que esse proibido não funciona? Sabe aquela história, né? Todo mundo aqui já foi adolescente e os pais sempre tinham aquelas regrinhas, né? De que isso aqui não pode e tal. Só que quando a gente é adolescente, né? Até quando a gente é criança mesmo, a gente faz isso. Quantas vezes você já desobedeceu seus pais? Quantas vezes você já falou assim, meu pai e minha mãe falou que não pode. Ai, mas eu tô com tanta vontade de fazer isso, eu acho que eu vou fazer. Mas eu vou fazer escondido pra que ele não saiba e ele não brigue comigo. Todo mundo já fez isso pelo menos uma vez na vida, eu te garanto. Por mais que seus pais sejam bravíssimos, alguma vez você já fez alguma coisa escondida, sabendo que não podia. E teve aquela adrenalina de, é escondido, que legal, né? Enfim, aquele medinho de, nossa, vai me descobrir, né? Todo mundo já passou por isso, sendo criança e adolescente também. Então, com a criança, com os nossos filhos, não é tão diferente assim, né? O que acontece? A gente proíbe na nossa casa. Só que quando a gente leva essa criança para uma casa de um amiguinho, ou que vai numa festinha de aniversário, ou vai até no shopping mesmo, e tem aquele alimento disponível e que em casa é proibido, o que muitas vezes acontece? Compulsão. A criança ela começa a comer como se não houvesse amanhã, porque, nossa, eu tenho que aproveitar que aqui tá disponível, que eu tenho isso aqui pra comer e eu gosto muito disso. Na minha casa eu não tenho isso, né? Então, assim, muitas vezes a criança ela não come pra exagerar, mas ela acaba comendo porque ela sabe que na casa dela, né, comendo um pouquinho a mais, porque ela sabe que na casa dela não tem. E eu não tô defendendo aqui, gente, que você tem que liberar tudo pra criança, que tá tudo bem, que pode deixar ela comer o que ela quiser. Não é, a ideia não é essa, tá? A ideia é a gente dividir as responsabilidades com muita cautela, né? Permitir que a criança ela tenha voz, ela consiga se expressar, mas ao mesmo tempo que a gente tenha regras, entende? Calma que, vamos conversar mais um pouquinho que mais no final eu explico como que você vai fazer isso. Mas vamos lá. Já sabemos que proibir não é uma boa opção, não vai ser eficaz porque a gente tende a incentivar a criança a ir para compulsividade, a comer coisas escondidas, e isso não é legal, não é o que a gente quer, não é mesmo? A gente quer uma criança que coma bem, coma de tudo. E se a gente começa a proibir até o que ela gosta, a tendência é que ela não coma. Mas por que ela não vai comer, né? E vamos pensar o seguinte, o comer é um ato social também, né? O prazer ao comer está ligado também com o ato social. Quando a gente, principalmente nós mineiros, né? Quando a gente se reúne, o que a gente faz? A gente prepara um alimento e come, né? Então a gente come, a gente faz ali uma reunião, um lanche da tarde, a gente faz um pão de queijo, um café, um bolo, né? Agora que a gente tá em época de festa junina, a gente faz uma canjica, um caldo, mas a gente se reúne e geralmente a gente tem o quê? Comida, né? E muitas vezes, né, nem sempre a comida é saudável, né? Vamos combinar que a gente não come tão... Quando tem essas reuniões, não é tão saudável assim, né? Rola às vezes um docinho, uma coisinha ali diferente, mas sempre tem algo pra comer. E esse ato de comer, né, reunir a família, por exemplo, no domingo ou numa data especial, essa atitude, né, ela nos aproxima das pessoas, né? O comer nos aproxima de pessoas que a gente gosta. Então, naturalmente, o comer é um ato social e a gente utiliza disso, né? De uma forma de sentir prazer. Outra coisa também é quando a gente tá, por exemplo, nós mulheres, né? A gente tá um pouquinho estressada, em alguns períodos do mês a gente tem vontade de comer doce pra gente se sentir um pouco melhor. E a gente, por exemplo, come esse doce pra gente se sentir bem. Então, percebe que o comer, ele tá relacionado à emoção, a um ato social, a um momento de sentir prazer. A gente, como adulto, a gente tem esse entendimento. A criança ainda não tem esse entendimento tão, assim,
tão claro para ela quanto é pra gente. Mas essa criança, ela utiliza desses alimentos preferidos, inclusive, para ela sentir prazer em comer, para ela sentir, para ela se aproximar daquele prazer também que a gente sente na reunião em família, essas coisas. Então vamos pensar, gente, se a gente não come tão bem assim, e aí tem uma pessoa, por exemplo, quem é casado, o marido, começa a dizer, não vou comprar tal alimento aqui em casa porque você não come direito, né? E aí, se começam a limitar demais o nosso consumo alimentar, a gente tende a ficar triste. Poxa, mas eu gosto disso, por que eu não posso comer? Mas que saco, vai ficar no meu pé, mas, né, a gente que é adulto, vai ficar no meu pé, mas olha, eu gosto disso aqui, não tem que me proibir, não, né? Obviamente que eu tô fazendo essa comparação, né, gente? Mas assim, o adulto tem um entendimento muito mais claro do que uma criança, né? Do que pode, o que não pode, o que é bom, do que não é. Mas eu tô fazendo essa comparação para você se colocar no lugar do seu filho. Você gostaria que alguém ficasse proibindo você de consumir aquilo que você gosta? Não é chato quando a gente, por exemplo, vai no nutricionista mesmo e o nutricionista começa a te falar um tanto de coisa que você não pode comer? Talvez vendo aquela lista parece fácil de seguir, mas na prática é difícil, não é? É difícil a gente deixar de comer aquela coisa que a gente gosta, porque aquilo ali associa com um prazer, com um momento que traz a memória em nossa infância, enfim. É difícil, não é? Da mesma forma é com a criança, gente, tá? Então, quando a gente começa a proibir esses alimentos delas, elas começam a ficar mais estressadas, elas começam a ficar mais ansiosas, como a gente adulto. Por quê? Poxa, tá tirando até o que ela gosta, então o que vai sobrar pra ela comer? E o caminho, gente, de proibir é um caminho que eu não vejo como sendo algo positivo. Eu vejo como algo que reforça mais a dificuldade que já está acontecendo. Então, qual seria o caminho, né? Já que proibir não é uma solução, não é um bom caminho, então qual seria o caminho? E aí o caminho é aquilo que eu estava conversando com vocês um pouquinho mais cedo. É quando a gente pega ali aquela vontade da criança, a gente dá a voz para a criança. Então, ou seja, ela gosta de comer hambúrguer. Vamos pensar assim, né? A comida preferida dela é hambúrguer. Mas não dá para comer hambúrguer todos os dias. Não dá. Por mais que ela queira comer hambúrguer no meio da semana, vamos supor, não dá. Então, a gente vai combinar com essa criança o seguinte, ok, você gosta de comer hambúrguer? Então, vamos combinar de uma vez na semana, uma refeição, por exemplo, sábado à noite, ao invés do jantar, a gente come o hambúrguer que você gosta. Mas, também não é desembestado, olha, pode encher aqui de ketchup, de maionese, não. Vamos comer esse alimento que você gosta, mas com moderação. Então, vamos pegar um hambúrguer menor, né? Não precisa de ser aquele grandão, pode ser um hambúrguer um pouco menor. A gente coloca ali aqueles molhos, mas não precisa de exagerar, tá? Ou a gente pode fazer um hambúrguer em casa, a gente pode sair, enfim, tá? Então, quando você combina com a criança, não sai caro. E aí, você tem, inclusive, um gancho para você dizer para ela o seguinte, olha, você pode, inclusive, combinar isso com ela. Olha, a gente come isso no final de semana, mas vamos comer direitinho durante a semana? Vamos almoçar direitinho, comer os legumes, comer frutas, né? Vamos combinar isso aqui pra gente poder comer o sanduíche no final de semana, porque não tem problema nenhum. O nosso combinado é você comer o sanduíche no final de semana, mas tem que comer direitinho durante a semana também. Pode ser assim? Gente, vocês vão ver o quanto isso é poderoso, o quanto isso tem poder em estimular, em incentivar a criança a pelo menos começar a comer aquele vegetal, aquela fruta que ela tá mais propícia a comer, a experimentar. E como que eu sei disso? Porque eu faço exatamente isso com meus pacientes. Quando eles chegam até mim ali, principalmente na primeira consulta, eles já chegam assim, as crianças ficam assim, ai, a tia Bela vai proibir, ela não vai me deixar mais comer batata frita, nem beber refri, nem comer sanduíche. E eles já ficam assim, meu Deus, não vou comer nada, vou comer só folha e fruta, né? Tia Bela vai proibir. E aí, quando eles chegam até mim, eles esperam uma coisa e eu venho pra eles assim, de que você mais gosta de comer? E eles me falam o que eles gostam. Eu falo assim, e se a gente combinar de comer no final de semana? O que você acha? Um dia na semana só? Os olhinhos deles brilham, porque na cabecinha deles, eles não iam poder comer de jeito nenhum. E quando eu deixo eles comerem pelo menos uma vez na semana, eles já sabem que para eles comerem bem,
durante, né, para eles poderem comer aquele lanchinho que a gente combinou, eles precisam pelo menos se esforçar para comer aqueles legumes que eles não gostam tanto, assim, mas que eles já estão mais abertos a experimentar durante a semana. E eu vejo resultados muito positivos nisso, tá? E de onde vem isso? Vem da disciplina positiva, da divisão de responsabilidades. Então, a gente respeita ali o que a criança, o papel da criança. Então, a gente respeita a criança escolher entre o que foi oferecido, o que ela vai comer. A gente permite que a criança, ela tenha voz, então ela diga quando ela tá saciada, quando ela não está. A gente dá a voz para essa criança, mas a gente não tira a autoridade dos pais, que é definir o local, o cardápio, onde vai comer. A gente não tira essa autoridade dos pais. Então, a gente respeitando essa divisão de responsabilidades, a gente tem uma possibilidade muito maior de ter resultados muito mais positivos do que se a gente simplesmente proibir e esperar que essa proibição de tirar tudo que a criança gosta, ela simplesmente vai falar, bom, já que eu não tenho o meu hambúrguer preferido para comer, eu vou ter que comer aqui brócolis mesmo, vou comer cenoura mesmo. Não, gente, não é, na verdade não é isso que acontece. Pelo contrário, a gente acentua mais, né? E muitas vezes a gente acredita, né, que deixar com fome, vai resolver, uma hora vai comer. E não. Na verdade, comer é a terceira prioridade do organismo. Então, pode acontecer sim, de uma criança morrer por inanição, ou seja, por deixar de comer por fome mesmo, porque ela não quer comer. E já recebi alguns pacientes também que ficavam assim, vários dias sem, por exemplo, almoçar, porque não gostavam da comida. E aí a gente soluciona isso. Um dos passos, né, porque não é só isso, mas um dos passos pra gente solucionar essa dificuldade é justamente a gente dar essa voz pra criança, permitir que ela expresse, que ela diga o que ela gosta, o que ela não gosta, onde ela se sente bem, com o que ela se sente bem, e a gente respeite isso e trabalhe em cima disso, tá? Esse é um dos passos pra criança comer bem. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje. A gente conversou, proibir não é uma boa opção, né? Você pode até tentar fazer isso na sua casa, mas eu não vejo resultados positivos sobre isso. E dentro de tudo que eu já estudei também, não vejo que seja algo recomendado. Pelo contrário, a tendência maior é a gente realmente dar essa voz para a criança e a gente dividir essas responsabilidades, tá bom? Vamos ver se temos aqui perguntas. Bom, acho que não. Acho que não temos perguntas aqui. Temos várias pessoas acompanhando hoje, mas não temos perguntas. Então, né, se ninguém for mandar mais, deixa eu aqui agradecer a presença de cada um. A Karina, a Bruna, o Robson, Daiane, a Euchares, a Débora, a Camila, a Kathleen, a Carol, Claudiane, desculpa. Gente, queria agradecer o carinho de cada um de vocês. Muito obrigada por mais uma quarta-feira, vocês estarem aqui comigo à noite. Gente, eu estava esquecendo de contar para vocês uma coisa. Hoje à tarde, a gente bateu, né? Eu bati os 2 primeiros 1.000 seguidores. E eu resolvi que eu vou presentear todo mundo, né? Todo mundo que quiser o meu presente, óbvio, né? E eu fiquei pensando muito no que eu poderia dar. Porque eu já dei e-book, né? Eu constantemente, às vezes, libero alguns e-books e tal. E eu queria dar uma coisa diferente dessa vez, né? Afinal de contas, são meus primeiros 1.000 seguidores e eu demorei um tempinho pra conseguir, né? E eu falei assim, bom, eu queria presentear cada um que me acompanha aqui de um jeito, assim, bem especial. Que fosse algo, assim, que eu pudesse fazer virtual, né? Mas que ficasse marcado para eles. E aí, gente, pensando nisso, chamei uma amiga para me ajudar, para ela pensar junto comigo, né, o que ela gostaria de ganhar. E ela me deu umas ideias, aí eu fui trabalhando nessa ideia. E o que eu resolvi fazer? Eu vou até fazer um post para poder deixar isso aí, né, para todo mundo ver e tal. Mas o que eu pensei, né, o que eu vou dar para vocês, para todo mundo que fizer o que eu vou pedir. Eu pensei em gravar, né, fazer uma aulinha ao vivo com uma das minhas receitinhas, uma das receitas que eu passo para meus pacientes, que eu já postei aqui, para vocês aprenderem como eu faço e vocês fazerem na casa de vocês. Então vai ser uma live mesmo, né,
que a gente vai cozinhar juntas. Então, eu vou deixar, né? Eu vou agendar um dia, vai ser uma live privada, não vai ser uma live aqui no Instagram que vai ter pra todo mundo ver. Vai ser uma live no YouTube com um link já preparado. E aí eu envio o link pra vocês por e-mail no dia. Então você tem que me dar seu e-mail se você quiser ganhar esse presente, se você quiser participar. Então, gente, esse vai ser o presentinho que eu vou dar para os meus primeiros 1000 seguidores. E todo mundo mesmo que quiser participar vai ganhar esse presente. Só deixar seu e-mail, eu vou fazer o post bonitinho, tá? Para vocês poderem me chamar no privado, né? Porque a gente não pode deixar esses dados, eu não quero que deixe, né, para todo mundo ver. Então, vai ter alguns passos ali para seguir. E aí, né, você deixar seu e-mail para poder mandar um e-mail para você no dia que a gente for fazer essa live especial, que eu ainda vou marcar essa data. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje, esse é o recadinho. Então, eu tô contando pra vocês em primeira mão, não fiz nenhum story sobre isso, não falei pra ninguém, nenhum paciente meu ainda, ninguém. Então, todo mundo que tá aqui na live tá sendo aí agraciado com essa super novidade. Então, se você interessou, aguarde meu post amanhã, que amanhã vai ter presente pra vocês, tá? E todo mundo que quiser vai ganhar, tá bom? 100% gratuito, tá? Não precisa de pagar nada. É um presente meu mesmo pra todo mundo que tem me acompanhado aí nesse período, tá bom? Então aqui, gente, aqui ó, Camila, você é um amor. Obrigada, Camila, fico muito feliz, viu? Obrigada por você me acompanhar, eu vejo que você sempre me acompanha por aqui, muito obrigada. A Karina, Jesus abençoe muito essa carreira, garota. Obrigada, Karina. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe também. Abençoe muito a sua vida, sua família, seu pequeno, tá bom? Gente, então acho que não temos mais, né, perguntas aqui. Queria agradecer a presença de cada um, tá? O carinho de cada um de vocês. E hoje, né, hoje a gente batendo os 1000 seguidores, mais um presente de aniversário, né? Mas assim, eu queria agradecer muito a cada um de vocês, porque se eu estou chegando nesse ponto é graças a vocês, né? Se eu conseguir vencer muitas barreiras também, foi sempre pensando em trazer o melhor para vocês. Então, nada mais justo do que eu presentear cada um que me acompanha, que me prestigia, né? Porque eu também não teria uma voz aqui na internet se não fosse graças a vocês. Então, gente, aguarda meu post amanhã, que vem novidade por aí. Eu tô super ansiosa para nossa live de receitinhas, pra gente cozinhar juntas, tá bom? Então, gente, um grande beijo pra vocês. Até semana que vem. Semana que vem, deixa eu dar um recado já. Semana que vem nossa live vai ser às 18 horas, não às 22. Por quê? 6 da tarde. Porque lembra que eu fiz aquela live com uma paciente minha, que ela ia contar como é que era a amamentação lá na Europa? Pois é. A gente fez a live, ela não ficou salva. E aí a gente remarcou essa live, a gente combinou pra fazer quarta-feira que vem, 18 horas. Então, ó, já anota aí na sua agenda, ativa o lembrete que quarta-feira que vem não é às 22, é às 18. A gente vai refazer aquela live que a gente fez há um tempo atrás, há um mês e meio atrás, mais ou menos, 2 meses, tá bom? Então, ó, espero vocês semana que vem às 18 horas, tá? E um grande beijo pra vocês. Até semana que vem, ótima noite e muito obrigada pelo carinho, pela presença de cada um. Tchau, tchau!